Boa tarde, pessoal. A gente está agora na segunda parte da aula, né? Eu tinha dito na última aula que a continuação seria a segunda parte do catálogo, que trata do período de 1930 a 1945. E o título dessa segunda parte é Arte Política, Versões do Surrealismo, Figurações Expressivas, Fotografia Moderna. Bom, vocês devem ter, né, visto que também nessa segunda parte do catálogo, ele é bem mais cheio de fotografias do que explicações sobre esses artistas, né? Mas tem uma questão aí, para a gente poder entender um pouco melhor essa segunda parte do catálogo, tem que estar um pouco familiarizado com o surrealismo. No semestre passado, eu dei uma aula de surrealismo, expliquei, né, que o surrealismo ele é uma herança do dadaísmo. O dadaísmo é aquela arte que critica muito a arte academicista. Então, eles têm uma vontade de fazer poesias com sons variados, com palavras jogadas. O dadaísmo ele tem essa forte influência na colagem, né? Eles montam as coisas de acordo com o que vier na mente deles, né? Essa questão da liberdade pelo subconsciente e da revolução. O surrealismo ele tem ele bebe da fonte do dadaísmo, mas a questão do subconsciente, revolução, é muito mais forte no surrealismo do que do dadaísmo. Essa é a diferença, então, dos dois movimentos. É mais um envolvimento político e que o surrealismo tem muito mais envolvido, né, tem muito mais uma dedicação com a revolução do que o dadaísmo. E isso se dá, então, como eu já tinha falado outra aula, semestre passado, isso se dá por uma questão também desses artistas, principalmente o André Breton, que é a grande figura do surrealismo, né, que fez aquele escrito do Manifesto Surrealista. Eles estão muito influenciados pelo Freud. Então, eles têm essa ideia de que a revolução só acontece quando a gente puder, então, acessar esse subconsciente. E acessando esse subconsciente, a gente acessa o homem primitivo, assim, digamos, dos instintos primários. Esses, esses surrealistas, eles têm uma visão da África, que a África é o local onde esse subconsciente está, onde se pode acessar o subconsciente. Então, eles têm um investimento muito grande na cultura africana, em máscaras, em questões religiosas, assim, africanas. E então, eles têm por conta dessa questão de acessar o subconsciente mais desprendido da realidade, que essa realidade do surrealismo é o homem preso às questões do, da guerra, da revolução industrial, do trabalho. Então, tem essa questão da liberdade interna que os surrealistas eles têm muito apreço por isso. E por conta dessa questão do subconsciente que a pintura surrealista é muito louca. Se vocês olharem ali o Dali, ou até essa imagem do fundo, assim, é um negócio que não faz muito sentido, mas é a ideia, é acessar o subconsciente e é se desprender de tudo que a parte consciente, que o ego tem em relação, né? É bem complicado de entender, mas assim, depois que a gente entende o surrealismo, lê um pouquinho mais sobre ele, a gente entende a questão toda da arte surrealista. E foi por conta dessa aula de surrealismo que eu dei semestre passado que eu também me apaixonei por uma surrealista, que eu vou falar daqui um pouco, que eu achei o máximo, assim. Então, é- a gente tem uma. É bem como a Dani já falou. Às vezes a gente bate o olho num quadro, numa pintura e se apaixona muito pelo que tá ali. E às vezes não. Então, tem muitos surrealistas que eu acho que eu não entendo muito bem o que eles estão querendo dizer, mas tem outros que eu acho que consigo entender toda essa filosofia por trás que eu acabei de
explicar para vocês. Tem surrealistas que dá para entender, tem outros que nem tanto. O Magritte, que eu tinha comentado a aula passada, é um que eu gosto muito, eu acho que eu entendo muito bem tudo que ele está querendo colocar, embora no início eu não tenha entendido, agora eu acho que eu compreendo. Então, fugindo um pouco desse retorno do surrealismo, essa, essa aula que já aconteceu, né? Eu gostaria de dizer que tanto o surrealismo como o muralismo mexicano, vocês lembram? A última aula foi sobre o muralismo mexicano. Eles influenciaram muitos artistas, muitos. E dá para ver assim uma mistura das duas coisas, um pouco do muralismo mexicano, um pouco do surrealismo nas pinturas do Antônio Berni e do Cândido Portinari. Essas pinturas, elas são uma coisa que eu achei muito interessante, eu não tinha ideia de que os muralistas do México, eles influenciaram, eles foram uma grande influência para, acho que quase todos os artistas, assim, latino-americanos, né? Mas não só pela pintura, eu acho que até a própria Revolução Mexicana é como se fosse uma inspiração pra gente. A gente já existia, né? Uma inspiração pela Revolução Russa, mas eu acho que a Revolução Mexicana marcou muito, né? Então, esses dois artistas, embora seja um pouco difícil de enxergar surrealismo aqui nessas pinturas, eu acho que dá para ver bastante a influência do muralismo mexicano. Muito embora eu não tenha colocado outras imagens desses dois artistas, o Antônio Berni, ele tem muitas pinturas surrealistas. Ele tem várias. Mas eu acabei colocando essa junto com a do Portinari porque são duas imagens que relembram um pouco do que tinha acontecido na aula passada, que é o desenvolvimento da arte mexicana, do muralismo mexicano, para mostrar para vocês aqui que aquela arte ela se espalha para outros artistas, eles veem aquilo, eles se apaixonam e eles tentam fazer coisas parecidas. Uma coisa interessante que eu acho que esses dois artistas colocam nessa imagem é a questão do povo, da, da luta do povo, que é algo que os muralistas fizeram muito e que eles também fazem nesses quadros que se parecem murais. Esse quadro do Cândido Portinari é um mural. Eu só esqueci de colocar aqui o local onde ele está, mas eu sei que ele é um mural. E ele também tem outros murais. E, eu tô falando disso, mesmo que a aula seja mais relacionada com o surrealismo, porque eu, eu vi que o Museu Malba foi um dos primeiros, assim, a primeira vez que um museu, até eu vou colocar o vídeo aqui, ai, desculpa. A primeira vez que um museu se mobiliza a tentar recuperar um mural foi o Museu Malba com o mural do Antônio Berni. Claro, deve ter tido, eu acredito que vários museus devem ter algum envolvimento em relação a isso, mas o mural do Antônio Berni é o primeiro mural que o Malba vai até o local e tenta recuperar. Eu achei muito legal esse vídeo porque mostra todo o trabalho das pessoas que trabalham no museu em ir até o local, em ir com cuidado, mexendo no mural e tentando deslocar ele com todo o cuidado do mundo para não quebrar, né, para não ter danificação, tirar ele e colocar no museu. Eu achei esse trabalho incrível. Eu não imaginava que isso poderia acontecer, assim, de tu conseguir ir lá. Porque, assim, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, os murais do Rivera, lá no México, eles estão na parede, não tem como tu retirar eles do lugar. Algumas exposições já aconteceram do Rivera, mas numa reprodução do mural numa parede falsa. Não é a mesma coisa, né, gente? Nesse caso, é a remoção do mural mesmo. Eu achei isso incrível. Eu acho que o Malba é um museu assim muito empenhado em lidar com a arte, né, em cuidar dessas obras assim. Algo que eu não tinha noção assim até eu olhar o
o YouTube, ali o canal deles, ou o Instagram. Eu acho isso muito legal, né? Mas, continuando, eu vou colocar vários vídeos nessa aula, eu espero que vocês gostem, até porque eu quis colocar outras exposições que não são do Malba, para vocês terem noção da dimensão da obra dos artistas, porque a gente fica muito vendo imagens no Google Imagens, né? E não tem ideia do tamanho da tela ou do tamanho da escultura. Eu achei legal que eu colocar o vídeo aqui para vocês, que vocês tenham uma ideia da dimensão, né, do trabalho desses artistas. E agora eu tô indo, né, saindo do Berni ali, do muralismo, tô indo agora para uma surrealista mesmo, a Maria Martins, ela é brasileira, e a Maria Martins, ela é surrealista mesmo. Tem vários artistas do Brasil que que têm uma inspiração no surrealismo, mas misturam com outros tipos de arte, assim, surrealismo com cubismo, né? Mas ela não, ela é uma surrealista de carteirinha mesmo. E aqui eu encontrei um vídeo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que tem uma exposição das esculturas da Maria Martins. E uma das coisas que eu gostaria de falar sobre o surrealismo dela é que a gente tem que lembrar que se os surrealistas da Europa estão tentando, né, voltar esse homem primitivo, buscando acessar esse subconsciente, a Ana Maria Martins, ela faz essa arte surrealista indo atrás, então, das imagens, e não só imagens, mas simbologias e inspirações da Amazônia. Então, essa moça que fez a curadoria da exposição da Ana Maria Martins, ela coloca na exposição cinco esculturas dela, da artista, né? Ela não tem só esculturas, tá, gente? Ela também escreveu poemas, eu acho que também tem uns quadros dela na parede. Mas o interessante dessas esculturas é que ela dividiu, né, em três partes a exposição e tem uma parte que é só, assim, não sei explicar, mas é como se fosse seres que surgem da Amazônia, da natureza amazônica. E depois ela também fez umas esculturas relacionadas com monstros e deusas. Uma questão que eu já tinha falado na última aula do surrealismo, lá no semestre passado, que o Ernest, ele desenhou muitos monstros relacionados com a guerra, né? Os monstros dele estão relacionados com destruição da guerra e tal. E a Ana Maria Martins está fazendo esses monstros e essas deusas muito mais relacionado com a cultura brasileira. Então, estou falando isso para vocês para mostrar como o nosso surrealismo está conectado com também as questões identitárias da Terra, né? E a Ana Maria Martins faz isso muito bem. Eu não conhecia ela. Eu acho que a gente não fala muito sobre artistas surrealistas no Brasil. Acho isso uma pena, porque a gente acaba sempre falando mais da Frida e tal, ou do Dali, que acaba não dando muita bola para os nossos artistas surrealistas. E achei muito legal que a gente tem, né, uma mulher surrealista no Brasil com essas esculturas. A Ana Maria Martins, ela estudou fora, né? Se vocês estão muito curiosos para saber sobre a vida dela, encontrei duas lives de 1 hora que estão disponíveis no YouTube, que falam só sobre as obras dela e os estudos dela fora do Brasil, né? Que ela estudou fora do Brasil por um tempo e ela tem uma produção bem além dessa que está no vídeo, né? Então, acho que é legal a gente ir atrás desses artistas, porque é difícil também encontrar referências bibliográficas sobre eles. Então, é isso. Agora vamos para um cubano, o Wilfredo Lan, também surrealista. Esse, eu achei ele muito interessante, gente, porque ele... Quero mostrar essas duas obras para vocês. Ele é um cara que ele fez muito sucesso fora de Cuba.
Tipo, ele é considerado um artista latino-americano, mas que ele é muito internacional, sabe? Ele foi para, ele estudou com o Picasso. O Picasso também estava nessa pira das máscaras africanas. Ele desenvolveu muitas esculturas também, quadros. É, dá para ver muito orientalismo nos quadros dele. Mas uma coisa interessante sobre o Wilfredo Lan é que ele tem uma conexão com essas questões da Ásia e da África muito relacionada à própria origem dele. A mãe dele é do Congo e o pai dele é chinês. Então e ele é cubano, né? Então ele tem uma mãe da África, um pai da Ásia e a naturalidade dele é de Cuba. Então ele estudou, né, na Europa, mas ele precisou fugir dos nazistas e voltar para Havana. E foi quando ele voltou para Havana que ele desenhou as obras mais famosas dele, que são aquelas duas que eu coloquei ali anteriormente, que estão muito relacionadas então a essa questão do subconsciente, já que ele é um surrealista, mas ele conecta muito com a questão da religião afro, né? De espíritos que dominam o corpo das pessoas, e aí a arte dele nessa produção, né, de Havana é mais direcionada para isso. Mas ele é muito variado, assim, dá para ver que ele não segue só um estilo, tipo, esse quadro não segue o estilo de todos. A própria Ele também tem muitas máscaras, muitos vasos que estão inspirados na cultura africana. Então, ele é um artista que eu também não conhecia, eu achei muito legal também procurar sobre ele na internet, vocês vão encontrar bastante coisa. Eu não encontrei nenhuma exposição dele no Malba, né? Porque eu estou priorizando colocar nessa aula bastante as exposições do Malba, mas eu ainda não encontrei. Mas eu adorei esses monstrinhos dele, achei muito, muito bonito assim, a arte dele. Então, deem uma olhadinha mais sobre esse artista por aí. Agora mudando então, né, o slide, vamos para minha preferida. Eu me apaixonei por essa mulher, gente. Eu achei ela incrível. Não sei se vocês vão gostar. A Remédios Varo, ela não é natural da Argentina. Ela é da Espanha, mas ela se refugiou na Argentina. Então, assim, se a gente tiver aqui, eu ainda acho que essa é uma questão a ser colocada em aula, porque é uma dúvida que eu tenho, né? Já que eu disse para vocês que eu aprendo com vocês dando essa disciplina, essa aula, é que a Remédios, ela é considerada uma artista latino-americana, mas não dá para ver muito na obra dela a natureza ou personagens latino-americanos. Eu acho ela muito ligada a uma arte medieval, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ela é a que mais foge de tudo aquilo que a gente está vendo até agora, porque todos os artistas que apareceram até aqui estão ali com um traço muito parecido, com cores muito vivas, com um cenário muito do seu país, né? Como vocês viram a Tarsila. A Tarsila também é inspirada no surrealismo, né? Ali o próprio Wilfredo Lan, com as questões da África. Agora, a Remédios Varo não tem muito disso. Mas mesmo assim, eu acho muito bonito, sabe? Tem uma questão assim, ela é muito inspirada também no local da onde ela veio. Então ela tem essa estrutura assim medieval vem do vilarejo que ela nasceu na Espanha, que eu encontrei umas filmagens desse vilarejo e ele é muito misterioso mesmo, é um negócio meio macabro. E tem vários gatos abandonados nesse lugar. E a Remédios Varo, ela é muito louca por gato, ela ama gato. Então tem vários quadros dela com gato. Ela mesma amava muito gatos, assim. Então é muito interessante ver a obra dela. Ela morreu muito nova, né? Ela morreu com 55 anos, ela teve um ataque do coração. E ela também teve, né, como eu já tinha comentado, ela teve que fugir dos nazistas e vir para a América Latina. Ela e vários artistas surrealistas fizeram isso, tiveram que vir
vieram para Argentina, né? A, ela era amiga da Frida, mas era também a amiga da Leonora Carrington, que eu acho que eu também já tinha comentado sobre ela numa outra aula. A Leonora e a Remédios Varo, elas pintam coisas muito parecidas. Elas, com certeza, eram best friends, porque eu acho que elas pintam, às vezes dá até para confundir. Várias vezes já achei que algumas pinturas eram da Remédios, depois descobri que era da Leonora. Então elas influenciaram muito uma a outra, né? Eu acho isso bem legal, assim. E aí até coloquei aqui para vocês um vídeo, porque no ano passado, quando eu estava dando a aula com a Dani, teve a exposição da. Eu acho que eles estavam organizando a exposição da Remédios. Acho que a pandemia veio, atrapalhou. E aí, esse ano, no início de 2021, aconteceu a exposição mesmo. Que eu até comentei com vocês a minha frustração, porque eu queria comprar o catálogo e não consegui. Você já sabe dessa história, com certeza. Que custava R$ 900 para trazer o catálogo. Mas teve uma conferência que também está disponível no YouTube para poder, né, saber um pouco sobre a obra dessa mulher. Como vocês devem ter percebido, ela é muito esotérica, né? Ela tem várias questões relacionadas à química, à física, e ela também tem uma produção até bem, assim, eu achei muito impressionante que ela trabalhou para Bayer, não sei se vocês conhecem, é uma é da indústria farmacêutica e ela fez vários desenhos sobre doenças, assim, tipo, como é a sensação corporal de pessoas com determinadas doenças. E ela faz desenhos surrealistas mostrando a dor das pessoas e a relação com o remédio dessa empresa que ela estava trabalhando, né? Então, se vocês também tiverem interesse em saber sobre isso, eu acho muito legal. Frida Kahlo agora. A Frida, gente, a Frida, eu me aprofundei um pouco mais sobre a vida dela e, de fato, ela é uma mulher muito sofrida. Eu até coloquei essa foto aqui dela deitada pintando, né? Ela teve um acidente, né? Quando ela era bem nova, que machucou a coluna dela e, e depois ela teve que ficar um tempo imobilizada, né? A Frida, ela é surrealista, embora ela mesma tenha dito que não era, mas ela é. Mas a Frida, ela também tem uma coisa bem diferente, que ela é uma surrealista que pinta muito sobre a vida dela. Então é muito comum ver ela mesma nos quadros, o Diego, que era o grande amor da vida dela, algumas questões relacionadas a eventos traumáticos na vida dela, que foram abortos que ela passou, né? Então, aqui eu até coloquei essas imagens para vocês verem. Tem ali o Diego. Essa imagem aqui de cima, onde está o Diego aqui na testa dela, ela tá chorando. Então, acho que tem alguma coisa relacionada com mágoa, talvez por ele ter sido um pouco ruim com ela. E, e ali, ó, ela na banheira, ela mistura muitos elementos da cidade, tipo, de Nova York com o México. Ela é muito boa, assim. Eu gosto bastante da Frida. Eu até queria dizer que eu acho que ela também tem uma forte influência do Diego, né, por causa do muralismo. Porque embora isso não seja um mural, gente, parece muito um mural, assim. Eu vejo isso muito como um mural. E ela também coloca os elementos do muralismo do Diego, que é colocar ali os indígenas do México, colocar também as inspirações políticas. Vocês podem ver ali que tem o Marx, tem o Stalin. Vocês podem ver aqui desse lado também tem outras figuras mais religiosas ali. Tem um Jesus, tem outras figuras religiosas que eu não reconheço. Então a Frida, ela é. E muita questão do feminino também. O feminino está muito presente na obra da Frida. Ela é uma surrealista bem diferente também por conta desse subconsciente que está muito relacionado à própria vida pessoal dela, né, de sentimentos. E eu acabei colocando também um vídeo
sobre que também teve uma exposição do Malba sobre a Frida, mas é uma exposição ligada à vestimenta, às roupas dela. Que isso sempre foi uma curiosidade minha. Ainda tenho vontade de saber mais sobre isso. Eu sempre achei muito interessante as roupas da Frida. Sempre achei que talvez ela estivesse lançando uma moda dela, assim. Mas eu descobri que a Frida ela tem essa inspiração, as roupas dela são dos indígenas. Então ela tá usando uma roupa que não é utilizada mais pelas pessoas. Ela é como se ela estivesse tentando manter uma memória de roupas de outras regiões que não são a dela. E nesse vídeo, esse cara explica isso. Ele mostra essa imagem daquele artista ali, com aquela mulher com aquela roupa indígena, e explica que esse quadro da Frida, ela tá usando uma roupa indígena que não é da região dela. Então, o nome dessa conferência também é Frida e o Travestismo, uma coisa assim. Acho que é Frida e Travestismo. É. Tem a ver com, então, essa questão da moda, da roupa, na obra da Frida. Quem gosta de moda, dá uma olhada nessa conferência que eu acho que é legal de saber. Tô falando que tudo é legal hoje, né? Mas vocês entendem, né? Então, é isso. E agora, para encerrar, né? Indo pro fim da aula, vou falar da parte das fotografias, né? Que eu acabei colocando surrealistas até aqui, mas no fim do texto ela traz o catálogo fala um pouco de fotógrafos. E, ele cita vários fotógrafos, mas acabei selecionando duas, que é a Annemarie Heinrich e a Grete Stern. O Malba também tem uma exposição só sobre fotografia moderna argentina. Essas duas fotógrafas que eu coloquei ali, elas são argentinas. A Annemarie, ela é da Alemanha, mas ela também se naturalizou na Argentina. E é muito interessante a fotografia delas duas, porque tem coisas muito parecidas. Muita questão do feminino também. A Annemarie, depois eu vou falar mais dela adiante, ela faz muitas fotografias de mulheres artistas. Então, ela é muito reconhecida por ela ter dado visibilidade a artistas mulheres e homens também, mas bastante mulheres, né? Então, essa exposição é legal de ver. Quem gosta de fotografia vai gostar bastante de ver, né? Essa exposição. Toda exposição do Malba tem uma conferência bem longa, então é para se aprofundar mesmo no assunto. Deem uma olhada também, eu sugiro. E também toda a exposição do Malba não é só a exposição que mostra também a montagem. Eu acho interessante ver a montagem. Eu nunca tinha visto montagem dessas instalações e eu gostei de ver porque, nossa, tem um cuidado imenso que eles com as imagens, né? E dá para ver a trabalheira que é montar e organizar tudo direitinho. Então, é bom olhar essas coisas. Eu que não sou da museologia, acho que eu já tô tendo uma noção maior ali da loucura que deve ser trabalhar no museu. Aqui vocês podem ver é a Greta Stern, essas fotografias que estão aqui, ó. A Grete, ela faz muita montagem, colagem. Eu achei isso muito legal, assim, porque eu sou muito apaixonada por colagem. Eu acho é uma das artes que eu mais gosto. E, e ela faz umas colagens muito loucas. E as colagens da Grete são colagens de sonhos. Então, é uma artista, uma fotógrafa que está muito inspirada no surrealismo. Que ela faz essas montagens de sonhos. E os sonhos dela são muito parecidos com os meus. Eu acho que é por isso que eu gostei dela também. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da Ana Marie. O Malba ele tem uma exposição só para Anne Marie, não tem para Grete, mas tem para ela. E olha que bonitas as fotos da Anne Marie. Lembra que eu tinha falado agora há pouco das artistas? Nossa, ela tem muitas imagens lindas de nu feminino e também ela tem umas imagens
tipo de drag queen, assim, ou de artistas que estão, tipo, indo como se eles estivessem indo tipo, quase que encenando alguma performance, alguma coisa do tipo. Eu achei isso muito maravilhoso, assim. Também não conhecia ela. Não conhecia nada, né? Eu tô conhecendo tudo agora com essas aulas. Então, vocês já viram, perceberam isso. É bonito. Aqui a Grete que eu tinha falado pra vocês, olhem a montagem dela. Isso daqui é louco. Eu acho essa mulher aqui esperando esse ovinho nascer como se fosse o filho. Meu Deus, isso aqui me tirou do sério. Mas o que eu mais gostei foi esse cara aqui, esse tartaruga. Se tem uma coisa que tem muito no meu sonho, é um bicho meio humano, meio bicho, igual esse daqui. Então eu me identifiquei muito por causa disso. Nos meus sonhos também eu tô correndo igual aquela guria ali no meio, ou eu também tô no espelho e a minha cara muda. Eu acho que essa é a artista da fotografia que eu mais gostei de conhecer até aqui, além da Remédios Vara. Então, gente, eu acho que eu vou encerrar a aula aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Essa aula foi bem mais expositiva de imagens do que explicações, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que o surrealismo é muito forte, né? Dá para ver que tudo aqui é muito estranho, é por causa do surrealismo. E esses artistas todos que eu coloquei até aqui, eles são aquela mesma ideia que eu coloquei na aula anterior. Artistas que foram para a Europa, estudaram lá, tiveram que fugir muito dos nazistas, se refugiar na América Latina e desenvolver essa arte que tem essa pegada mais relacionada a, aos indígenas, aos africanos ou a própria natureza tropical da América Latina. Embora eu não tenha dito isso para cada artista que eu apresentei aqui, tenho em mente que tanto o Wilfredo Lan, como a Remédios Varo, como essa artista aqui, a fotógrafa, todos esses, o Antônio Berni, todos esses eles estão fugindo de disputas políticas relacionadas à guerra e eles estão preocupados com essa questão de colocar na arte deles uma figura nacional ou regional, vinculando então essa arte à política, né? Essas duas fotógrafas, por exemplo, eu sinto que elas estão muito preocupadas com o feminismo, com a mulher, com o lugar da mulher na sociedade. Vocês podem ver então que essa arte ela está bem mais politizada do que outras artes anteriores, né, da modernidade. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. E a gente conversa mais na aula presencial na quinta-feira. Tchau!